Salve, salve, nação rubro-negra. Falar um pouquinho aqui sobre as especulações de mercado envolvendo o Flamengo agora para a janela de meio de ano, né? Mas antes de eu te falar que nomes são esses e como eles podem se encaixar no Flamengo, vou pedir para você se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar muito esse vídeo para fazer com que a plataforma entregue esse conteúdo para mais torcedores. Bom, começar falando pelo óbvio. Luiz Henrique, atacante, joga ali pelo lado direito, né? Os russos lá do Zenit pedem 50 milhões de euros. O Flamengo deu uma recuada no negócio, porém não descartou completamente a aquisição do jogador. Se trouxer o Luiz Henrique, tende o Carrascal cair um pouquinho mais para o meio, né, e brigar por posição ali com a Arrascaeta, e Gonzalo Plata e Luiz Araújo, esses aí perderiam um pouquinho de espaço, né? O Luiz Araújo, né, já tem especulado por aí que ele pode sair agora no meio do ano, né? E o Gonzalo Plata falou que não quer sair, se sente muito bem no Rio, né? Tá feliz no Flamengo. Ele é um pouquinho da noite, mas agora com o Leonardo Jardim ele está subindo muito de produção. Inclusive, marcou um golaço contra o Atlético Mineiro lá na Arena Gonzalo Plata. Bom, falando um pouquinho mais sobre os nomes especulados, tem o nome de Danilo, meio-campista do Botafogo, ia qualificar muito a saída de bola do Flamengo, porém o Flamengo enfrenta a concorrência aqui no futebol brasileiro do Palmeiras, né, que o jogador já teve uma passagem por lá, e também de dois clubes europeus, né? O Botafogo aí tá com o Pires na mão, precisando vender, né? Então acredito que o Danilo não fique para o restante da temporada no Botafogo, né? Cairia como uma luva nesse meio-campo do Flamengo. Porém, né, infelizmente, temos aí a concorrência de pelo menos mais 3 equipes. Falar um pouquinho também do continuar no ataque, né? O Pedro, todo mundo sabe que agora ele desabrochou com o Leonardo Jardim, né? Participação em gol, tem feito gols, né? Então ele está numa excelente fase com o Leonardo Jardim. Mas o Flamengo monitora o mercado para trazer ali alguém que possa acirrar a disputa com ele ali, já que quando ele não joga, geralmente joga o Bruno Henrique. Só que o Bruno Henrique ele tem um pouco de dificuldade em jogar de costas, né? Ele tem um pouco de dificuldade em fazer esse trabalho de pivô. O negócio dele é mais velocidade e bola na área. A gente sabe que ele sabe fazer gol. Mas o nome de Igor Jesus, né, que hoje está no futebol inglês, vem sendo ventilado ali no Flamengo. O jogador vê com bons olhos retornar ao futebol brasileiro, porém a prioridade dele é permanecer na Europa, né? Então é um pouco mais complicado essa contratação do Igor Jesus, que também teve passagem pelo Botafogo, né? Falando um pouquinho mais para a defesa, Caio Henrique, lateral esquerdo, joga no futebol francês, né? Vê com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro, porém, como o Igor Jesus, a prioridade dele é permanecer na Europa, tá? Ano de Copa do Mundo é complicado, né? Todo mundo sabe aí que os olhos do futebol se voltam lá para o futebol europeu, né, que lá tem as ligas mais fortes, porém o Brasil se consolidou como uma potência, né, tirando ali Alemanha, Espanha, Inglaterra, né, eu acho que o Brasil está ali rivalizando com a Liga Francesa, né. É claro que em termos econômicos a Liga Brasileira ela fica muito atrás dessas, né? Mas futebolisticamente falando, é atrativo jogar no Brasil.
Bom, Caio Henrique, lateral esquerdo, ele viria para suprir uma possível aposentadoria do Alexandro. O Alexandro, ele não sabe se ele se aposenta ou se ele ruma ao futebol com menos competitividade, né? Seria o futebol ou norte-americano ou futebol árabe, né? Ele está avaliando com a família, né? Porque o calendário do Brasil é uma coisa de louco, né? Ele já tem uma idade um pouco avançada e cogita aí a aposentadoria ou uma liga com uma intensidade um pouco menor, né? Estão se falando também em reforço para a zaga. Lembrando que o Flamengo trouxe o Vitão, né, do Inter, e muito tem se falado no nome do Jair, né? O jogador começou no Santos, passou pelo Botafogo, foi para o futebol europeu e pretende retornar ao futebol brasileiro para ter mais visibilidade, né? Então eu acho que esses nomes aí, eles fariam um impacto muito grande no Flamengo. Talvez não o do Jair, porque a zaga do Flamengo está muito encaixada com o Léo Ortiz e com o Léo Pereira, né? Ainda tem ali o Danilo, que toda vez que entra muito bem, e o Vitão também tem correspondido, né? Então eu acho que a contratação do Jair tiraria o espaço ou do Danilo ou do Vitão. Então eu acho que o Jair não precisa, né? Porém, Caio Henrique, Danilo, Igor Jesus e principalmente o Luiz Henrique, né, fariam toda a diferença no elenco do Flamengo. O elenco do Flamengo que já é muito qualificado, porém nunca é demais, né? E o Leonardo Jardim, ele gosta de trabalhar com pelo menos 2 jogadores considerados titulares por posição, né? Então, ali na direita, o Luiz Henrique, né, chegando e mostrando esse futebol que ele vem mostrado aí desde 2024, né, ele seria titular do Flamengo. O Igor Jesus ali, ele ia rivalizar com o Pedro, né, apesar de serem características diferentes, né? Eu acho o Pedro um jogador mais de área e o Igor Jesus, ele é mais móvel, ele tem facilidade de jogar de frente, né? O Pedro, ele gosta mais do pivô, fazer aquela tabela ali e finalizar a gol. O Caio Henrique, né, viria, como eu falei, para suprir uma possível ausência do Alexandro, né, ali na lateral esquerda, e ia, se agora nesse período aí de meio de ano, até o final do ano, brigar por posição com o Alexandro. Se o Alexandro sair, acredito eu que o Caio Henrique ele seja o titular da posição, porque eu e grande parte da torcida, a gente não aguenta mais o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas, ele falha demais defensivamente. Quando chega no fundo, ele não cruza, né? Eu acho um jogador burocrático. Ele fez boas partidas com o Flamengo, mas na média ele sempre deixa a desejar. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Essa daí foi uma pequena análise de alguns nomes ventilados, né, como reforço do Flamengo agora para a janela de meio de ano. Eu vou pedir para vocês, mais uma vez, se inscreverem, deixarem um like e até a próxima. Saudações rubro-negras!